Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Recentemente, recebi em meu consultório de Boston uma jovem de 20 e tantos anos que trabalha parte do tempo como modelo. Depois de esconder durante anos que sofria de um problema alimentar, sua família conseguiu persuadi-la a procurar tratamento. A jovem era obcecada pelo corpo desde a adolescência. Com o tempo, essa preocupação tornou-se excessiva e acabou aflorando como uma dupla doença: anorexia nervosa e bulimia. Observando essa moça atraente e vistosa, aparentemente normal, fui levado a pensar que seu problema teria solução fácil. Mesmo com extensa pesquisa e grande publicidade nos últimos tempos, a anorexia e a bulimia continuam a ser doenças muito enigmáticas. Por que certas moças, entre as quais muitas bem educadas e de posses, passam a cultivar uma incontrolável obsessão por regimes e perda de peso? As anoréxicas criam medo dos alimentos e horror ao ato de comer. Vivem confinadas a um ritual padronizado de comportamento que acaba por levá-las à inanição voluntária, ainda sem admitir que estão magras demais, e às vezes até a morte. A bulimia, doença companheira da anorexia, pode surgir separadamente ou coexistir com ela, como no caso dessa moça. Na bulimia, o horror aos alimentos assume a estranha forma de ingestão exagerada de comida. Geralmente, a quantidade de alimentos que um bulímico consome pode ser enorme, cerca de 2.000 a 50.000 calorias de uma vez. 2.000 calorias diárias são suficientes para sustentar um homem vigoroso de 70 quilos. Essa grande quantidade de alimento é devolvida pelo vômito, o que gera tremenda tensão no aparelho digestivo e em todo o corpo. A doença dessa moça, em particular, tinha avançado a tal ponto que ela se obrigava a vomitar todos os dias para manter o peso um pouco abaixo do normal, como seu trabalho exigia. Contou-me que só de olhar uma sobremesa começava a suar e o coração disparava. Ela era muito inteligente e ouviu atenta minha explicação de que a raiz de seu mal estava no fato de se enganar com sua autoimagem. Como nossa sociedade vive obcecada pelo ideal da magreza, muitas mulheres procuram viver com a imagem íntima que fazem de seus corpos e que não combina com sua aparência física. No entanto, no caso dela, tal imagem não dizia preciso ser magra, mas afirmava nunca serei magra o suficiente. Para explicar essa doença paradoxal, é necessário que se abandone a distinção entre mente e corpo, pensando em um único sistema corpo-mente. Isso se deve ao fato de se tratar de uma doença holística, o oposto cruel da saúde holística. Nas mulheres anoréxicas, a ideia distorcida, preciso ser mais magra, domina a mente como um fantasma malvado e enganador. Mesmo depois de longa hospitalização e de exaustivo tratamento psiquiátrico, raramente a paciente volta a comer como uma pessoa normal. A pessoa normal teria de lutar para não comer, e quando o corpo chegasse ao estado de inanição, seus sinais de fome suplantariam todos os outros no corpo-mente, até o desejo pelo alimento sair vencedor. Para alguém que sofre de anorexia, a relação é exatamente inversa. A compulsão de evitar comida é irresistível.
Enquanto eu discorria sobre o assunto, a moça me olhou tristemente e murmurou: Então, os fantasmas existem realmente, não é? Fiquei atônito e respondi depois de um momento: É verdade, mas esse fantasma pode ser exorcizado. Falávamos do fantasma da memória, uma certa lembrança escolhida e armazenada no corpo. A memória parece uma coisa muito abstrata, enquanto os alimentos são bem concretos. Mas, neste caso, a memória é muito mais real. Se uma pessoa é compulsivamente magra ou gorda demais, isso não depende, em princípio, do que ela come. Essa é a verdade para condições menos estranhas que a anorexia. Durante séculos, a obesidade tem sido considerada uma falha de caráter, o que em épocas religiosas chamavam-se pecado da gula. Com isso, afirmava-se que os gordos, usando mais energia e suficiente autodisciplina, poderiam ser magros como os outros, bastava comer menos. Agora, tornou-se reconhecido que os regimes não resolvem o problema dos doentes crônicos, como também não resolvem o caso contrário, enchendo de alimentos os anoréxicos, porque o cérebro de um gordo manda sinais irresistíveis para que se alimente em excesso. Como são emitidas essas mensagens e como transformá-las no oposto é uma questão em aberto. Ao menos que se atinja algum tipo de controle em um nível muito profundo, as pessoas obesas podem passar a vida toda forçadas a fazer regimes numa tática autoderrotista que só piora a distorção mental. A perda de 2,5 kg é registrada no cérebro como fome. Na próxima vez em que oferecerem comida ao obeso, seu cérebro não vai querer de volta apenas os 2,5 kg, mas 4 quilos, para se garantir contra a fome seguinte. Sabe-se de casos em que obesos até ganharam peso com regimes, apenas com as calorias necessárias para sustentar o metabolismo basal. Isso aconteceu porque o cérebro é capaz de alterar o metabolismo de forma tal que as calorias passam a ser estocadas como gordura, em vez de serem queimadas como combustível. Ninguém sabe por que a inteligência é tão incapaz de transformar essas distorções da autoimagem. Os fantasmas ficam mais fortalecidos à medida que lutamos contra eles. Apesar de os anoréxicos desmentirem que têm um problema, quando o médico consegue vencer essa barreira de defesa, fica evidente que existe uma profunda lacuna no corpo-mente, com parte do sistema lutando para manter a racionalidade e outra enviando furiosos impulsos irracionais. Certa vez, passei horas aconselhando outra vítima de anorexia, uma mulher de 30 e alguns anos que, embora pesasse menos de 40 quilos, acabara de ter um filho. Seu declínio físico era rápido. 10% dos anoréxicos morrem de inanição deliberada ou de causas ligadas à má nutrição. Seu caso era especialmente estranho, porque o que ela mais apreciava era ir para casa e cozinhar para a grande família italiana, servindo pratos de massa a dúzias de irmãos, irmãs, primos, tias e tios. Nossa conversa prosseguia razoável, apesar da natural dificuldade, até que ela me fez uma pergunta repentina. Você acha realmente que vai conseguir me afastar disso com essa conversa? Compreendo tudo perfeitamente, sabe? O que não adiantou nada. Deixe-me em paz. É assim que preciso me alimentar. Diga-me, ela prosseguiu, olhando-me com indisfarçada hostilidade. Quantas pessoas deixaram de fumar porque você conversou com elas? Todas sabem o que a nicotina pode causar, o perigo de câncer no pulmão e tudo mais, mas não adianta falar com elas nem comigo. Encostei-me na poltrona, sentindo ondas geladas de ódio enquanto ela falava. Como conseguia conviver com tudo aquilo, naquele emaranhado confuso de ideias? A verdadeira questão não é se posso ajudá-la, não é mesmo? Comentei quando se acalmou.
Trata-se de saber se você é capaz de se ajudar. Ela pareceu ligeiramente mais amigável e eu continuei. Sabe, você não está me ferindo por não comer. Não está ferindo ninguém, mas apenas algo que não passa de uma imagem. Tudo está em seu interior, e essa é a parte mais difícil, tanto para você como pessoa, quanto para mim como seu médico. Essa história não tem um final rápido e feliz. Sem dúvida, minha paciente estava certa quanto à inutilidade de conversarmos sobre a doença. Ela continua sendo uma pessoa muito hostil e confusa, mas tenho esperança de que no grupo de discussão de problemas que passará a frequentar, outros anoréxicos e bulímicos poderão ajudá-la. Para exorcizar seu fantasma da memória, ela terá de chegar ao nível em que ele vive. Até o fantasma desaparecer, pacientes como ela não sentem que sofrem de uma doença. Eles são a doença. Afirmo isso de modo categórico. O que acontece quando você vê uma cobra e dá um salto para se desviar dela? O pensamento gerado pelo medo. Cuidado, uma cobra. Vem à sua mente no mesmo instante em que a adrenalina o leva a saltar. Geralmente a ideia e a ação estão ligadas a tal ponto que o pensamento consciente nem encontra tempo para formar palavras. Você apenas vê a cobra e salta. Portanto, não existe espaço para erguer uma divisão entre eles. No caso de um anoréxico, a simples visão do alimento desperta uma onda de revolta. Talvez a vista e o cheiro de pão fresco enviem o pensamento: "Oh, não posso comer isso", enquanto o estômago se contorce, as glândulas salivares secam e todo o trato digestivo é alertado e deixa de funcionar. Claro que essa é uma reação distorcida, mas ocorre junto com o pensamento, e não há espaço para se erguer uma divisão entre ambos. O que funciona neste caso é algo que podemos denominar impulso de inteligência, o que significa um pensamento e uma molécula ligados como os dois lados de uma moeda. Assim que surge o impulso, não há mais volta. O pensamento é a molécula e a molécula é o pensamento. No instante em que acontece, o impulso de inteligência constitui toda a realidade interior do paciente. Quando uma pessoa anoréxica sente repulsa pela comida, sua reação, pelo menos naquele momento, é de ser sua própria doença. O mesmo é verdade para um obeso que procura resistir à comida, ao fumante que procura não fumar outro cigarro e assim por diante. Você não pode mudar um pensamento depois de tê-lo formulado. Todo o esforço interno de tais pacientes é uma tentativa inútil. Mas existe outro componente no impulso de inteligência além do pensamento e da molécula. O terceiro componente é o silêncio. Esse é o componente que não se vê. Como todos nós, os anoréxicos precisam arrancar esses pensamentos da região mais profunda que é das ideias, porque é ali que a cura pode surgir. A compreensão horrível do anoréxico, "eu sou minha doença", pode ser verdadeira, mas não é definitiva. Se a pessoa conseguisse transcender suas compulsões, observando-as sem se envolver, a doença terminaria. Sendo apenas uma testemunha silenciosa, ficaria livre do fantasma. Arquimedes declarou que se tivesse uma alavanca longa o suficiente e um local para apoiá-la, poderia mover a terra. Presume-se que teria de ficar em pé no espaço exterior. A anoréxica precisa desse local. Infelizmente, o ser humano é confinado ao espaço interior. Ninguém tem um sistema nervoso extra pendurado no armário, no caso de o primeiro ficar com ideias estranhas. É triste, mas inevitável. Não há lugar lá fora para ficarmos em pé. Sem nos apercebermos, confiamos muito no fato de nossos pensamentos desencadearem as substâncias químicas adequadas para nossos corpos. A mente e suas moléculas mensageiras
são combinadas de um modo automático e perfeito. Mas esse processo pode ser interrompido e então a convulsão resultante será como acionarmos dois programas diferentes no mesmo computador. Quando o input está variado, não é de se estranhar que o print-out, o seu corpo, fique em desordem. Por exemplo, uma das drogas mais ambíguas já descobertas é o Valium. Ele pertence a uma classe de substâncias químicas chamadas benzodiazepinas, usadas tanto como tranquilizantes quanto como soníferos. Quando surgiram, essas substâncias foram consideradas revolucionárias. Suas predecessoras, os barbituratos, apresentavam efeitos notórios, provocavam grande dependência, induziam ao sono de má qualidade, porque bloqueavam os sonhos, e uma overdose poderia ser fatal. Em contrapartida, o Valium e seus similares davam mais sono, provocavam menos ressaca e era mais difícil ocorrer uma overdose. No início, ainda, pareciam não criar dependência. No auge de sua popularidade, calculava-se que ele representava uma quarta parte de todas as receitas fornecidas nos Estados Unidos. Agora, já se sabe que o Valium provoca dependência e produz irregularidades no sono, interferindo com o terceiro e quarto estágios do sono profundo e sem sonhos, e que também ocorrem sérios sintomas de reabsorção depois de uso prolongado. Se observarmos no plano dos receptores da parede celular, nada disso é surpreendente, porque o Valium vence a competição das substâncias neuroquímicas do organismo e ocupa seus pontos receptores. Esse tipo de interferência talvez fosse vantajoso se ele apenas competisse com os neuropeptídeos responsáveis pela causa das sensações de ansiedade, chamados octadecaneuropeptídeos. Mas o efeito calmante da droga não vem sozinho. O Valium confunde todo o sistema nervoso. Além disso, descobriu-se recentemente que os monócitos do sistema imunológico também são agredidos por ele. Portanto, quando um médico receita o que considera um sonífero ou tranquilizante, está afetando ao mesmo tempo o sistema imunológico, criando grande confusão entre os receptores celulares. Ninguém sabe se isso tem causado algum mal, principalmente porque as descobertas sobre o sistema imunológico são recentes demais. Talvez se descubra que a natureza já dotou nossos corpos de alguma substância interna semelhante ao Valium, o que significa que estamos reproduzindo mal alguma coisa que já existe de forma quase perfeita. Se me perguntarem se gosto da ideia de introduzir diariamente a mesma substância química em minhas células imunológicas, de um modo tão indiscriminado como aconteceu com o Valium a milhões de pacientes, principalmente mulheres, durante 30 anos, a resposta é óbvia. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.